Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje vou trazer para vocês 4 opções de makes natalinas usando a paleta Celebration da Nina Secrets. Bora lá? Tô aqui com a minha pele quase preparada. Eu já fiz a preparação de pele, base e corretivo, porque hoje o foco vai ser esta bonitinha aqui, que é a paleta Celebration da Nina Secrets, paleta lançamento dela. O tanto que eu lutei pra não comprar essa paleta, gente. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou em low buy, então eu tô comprando só aquilo que eu realmente, ou algo que eu quero muito, muito mesmo, ou algo que eu tô precisando, que acabou e eu quero repor, tá? Tô tentando realmente comprar poucas coisas, mas essa paleta aqui eu não ia comprar ela, apesar de eu ter visto algumas resenhas falando muito bem dessa paleta. Porém, no dia que eu fui renovar o corte do meu cabelo, eu passei no shopping e eu vi essa paleta ao vivo, lá na loja da Eudora. Eu entrei pra olhar a paleta, fiz swatch na mão e aí eu me encantei. Eu não comprei essa paleta em loja física, tá? Apesar de eu ter olhado lá na loja. Eu comprei ela na Shopee. Eu utilizei um cupom de desconto que tem na Shopee, que é para quem é membro do Clube de Beleza. Se você ainda não é, vai lá, procura por Clube de Beleza na Shopee e resgata lá o seu cupom. Então ele me deu um desconto e eu também tinha moedas lá de desconto de um outro cupom que eu usei que retornava cashback em moedas que dão desconto. No total eu tive R$35 de desconto nessa paleta, que ela tava, se eu não me engano, a 160 na Shopee. Tinha um desconto de R$25, que é o cupom da Shopee, mais as moedinhas que eu tinha me deram R$10 de desconto. Então essa paleta aqui saiu por R$125 com frete de graça. Chegou direitinho, tá? Recomendo super o vendedor. A paleta veio sem nenhum defeito, não veio com nenhuma sombra quebrada. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês também queiram comprar com esse vendedor. Não esquece de usar esse cupom que eu falei, que ele dá um bom desconto. Bom, eu não vou falar muito da paleta, porque eu acredito que vocês já devem ter visto por aí milhares de resenhas do pessoal que comprou. Ela é assim. Aqui nós temos 35 opções de cores opacas, metálicas e cintilantes. E aqui tem essa parte onde nós temos iluminadores, blushes opacos e blushes com brilho e tons de contorno. Confesso pra vocês que essa parte aqui da paleta foi o que mais me pegou. Se a paleta fosse só essa parte aqui, eu teria gostado bastante. Mas essa parte aqui da paleta é complicado. Para quem vai comprar paleta para automaquiagem, eu sei que eu não vou utilizar todas as coisas que estão aqui. Eu vou utilizar no máximo uma, duas de cada opção. Por exemplo, o contorno eu só vou conseguir usar esse mais clarinho, porque eu sou de fato bem clarinha. Iluminador só tem uma opção pro meu tom de pele, que é um tom de pele bem claro. Esse daqui nem sei se vai servir, eu vou testar com vocês. Mas é um tom bem quente. Se eu quiser iluminador mais frio, eu vou ter que pegar outra paleta. Esses dois aqui são muito escuros. Todos os blushes com brilho são bem quentes. Eu tô na vibe do blush mais frio, vocês já sabem. Aqui eu acho que eu vou conseguir aproveitar bastante esses blushes opacos. Mas enfim, acaba ficando parado e eu não gosto muito disso. Mas, se você não tem uma paleta de sombras colorida e tá querendo começar a usar, a treinar e tudo mais, essa parte aqui foi o que me pegou e me fez querer comprar ela. Porque, gente, é tão difícil o mercado nacional lançar algo diferente, lançar algo que saia daquela coisa, paleta de sombra marrom mate com brilho e acabou, que quando eu vi ela com essa proposta de trazer uma paleta com cores, temos aqui tons neutros, né, de marrom, mas temos cores aqui. Então, como é raro uma marca nacional fazer isso, eu falei, não, eu vou comprar pra testar e também pra encorajar, incentivar mais marcas nacionais a trazerem coisas diferentes. Porque ao contrário do que eu já vi muitas pessoas falando, nós queremos sim coisas diferentes. Eu sei que existe uma demanda muito grande de consumidores que gostam do básico e o básico funciona, o básico vende bem, mas cada vez mais o público brasileiro de maquiagens está querendo sair da caixinha. E para isso, ou a gente recorre a maquiagens importadas, ou a gente vai aí caçando maquiagens nacionais que saem da caixinha e tentam vender coisas diferentes pra gente. Como essa paleta aqui lançou já tem um certo tempo, é lançamento, mas não é tão recente. Se eu não me engano, ela foi lançada em novembro.
enfim, né? É recente, mas pra quem cria conteúdo, ela não é tão recente assim. Eu pensei em trazer aqui pro canal 4 propostas utilizando essa paleta pro Natal. Então, se você já tem essa paleta e tá querendo usar ela pro Natal, tá sem ali uma inspiração, eu vou te dar aqui 4. Todos os produtos que eu utilizar aqui com vocês nas makes, eu não sei o quanto que vai dar pra reaproveitar essa pele aqui. Minha pele é sensível, vocês sabem, então eu vou evitar ao máximo de ficar trocando toda hora de preparação de pele. Mas eu vou colocar tudo aqui bonitinho na descrição, os produtos que eu tô usando. Então, como essa paleta, ela tem aqui esse lado, né, de pele, nós vamos utilizar. Eu quero começar trazendo uma proposta mais clássica de Natal, com uns tons mais quentes, de dourado. E pra isso, esse lado aqui, ele vai me atender. Vamos ver o iluminador, né? Como que ele vai se sair, se ele vai ficar escuro da minha pele ou não. Vou começar com o contorno. Eu vou utilizar esse tom aqui, ó, o mais claro do contorno. Vou vir aplicando ele aqui. E olha que engraçado, né, gente? Na paleta, ele parece ser um tom bem frio. Aqui no meu rosto, ele já não tá assim tão frio, sabe? Tá um tom neutro com um leve fundinho quente. Não tá super quente, não. Mas eu achei que ele fosse ficar mais frio. Tipo o da Bruna Tavares, o Taupe Chic, sabe? Mas, ó, ele fica bem natural. É de fato um tom clarinho. Mas ele pigmenta bem, ó. E ele também é bem fácil de esfumar. Eu gostei desse contorno, tá? Achei ele fácil de esfumar, fácil de pigmentar, ele não mancha na pele. Só que eu tive essa surpresa aí dele não ficar tão frio na minha pele como eu achei que ele fosse ficar aqui na paleta, gente. Eu tô todo enrolado com essa paleta aqui, porque ela é uma paleta grande, né? Vocês sabem que eu não sou muito fã de paleta grande. Mas enfim, comparadas com outras paletas grandes que eu tenho aqui, em relação à altura, ela não é tão grande, mas o fato dela abrir, isso aqui me incomoda um pouquinho. Bom, vamos para o blush. Eu vou usar esse daqui, porque como eu quero fazer uma make mais dourada, eu vou usar esse pra ver como que ele vai se comportar na minha pele. Esse blush, ele é com brilho, e eu vi muita gente falando que ele é bem brilhante, com bastante partícula. Olha, tô aplicando ele aqui, de fato, na minha pele ele tem bastante partículas de glitter. São partículas um pouco mais aparentes, então se você não gosta desse aspecto, você não vai gostar desse blush específico, mas a paleta também tem blushes matte que eu vou testar depois. Porém, o que me pegou nesse blush é que ele não tem tanto fundo de cor. Ele tem mais o brilho mesmo. Eu tô aqui criando bastante camada pra gente ver como que ele vai se comportar com essa construção. Eu gostei dele, tá? Ele deixa essa coisa bem glow mesmo. E ele não tem tanto fundo de cor. Então não tem perigo de você dar aquela chinelada. Vamos para o iluminador. E tomara que esse iluminador funcione no meu tom de pele. Como eu falei, são 3 opções de iluminadores. Um claro, um médio e um escuro. Só que todos eles são bem quentes. Então, esse daqui que é o mais clarinho, ó, ele parece ter um fundo de cor bem aparente e bem dourado. Vamos ver como que ele vai se sair no meu tom de pele. Vou usar o pincelzinho da Nina para aplicar ele aqui na minha pele. Na minha pele ele ficou um pouquinho escuro. Não sei se está aparecendo aí na câmera, ó. Mas quando eu fico de frente eu consigo ver aqui ele numa tonalidade um pouco mais escura. Talvez na câmera não esteja aparecendo tanto esse efeito, mas ele dá sim. Ele é bem bonito, ele tem partículas de glitter. Ó, coloquei aqui no nariz para vocês verem bem. Os 3 têm partícula de glitter, tá? Eu vou depois aplicar um outro mais clarinho por cima, só pra não estragar a make, que eu vou fazer foto e tudo mais. Mas, ó, vocês conseguem ver quando eu trago ele mais pra cá? Mas ele é um iluminador bem bonito, tá? Ele dá um glow bem espelhado e apesar dele ter partículas de glitter, elas são bem fininhas. Mais fininhas do que a do blush. Dá um efeito bem espelhado na pele, que vocês sabem que eu gosto, né? Pena que ele ficou escuro pra mim. Eu tô aqui retocando o blush, que eu acho que depois com o iluminador o blush ficou bem apagadinho. Peguei aqui o iluminador da SP Colors. Esse daqui é o I Wish, na cor 1. Ele é um tomzinho mais quente, só que mais clarinho. Eu vou aplicar aqui um pouquinho por cima desse do da Nina, para não ficar tão escuro na minha pele. Pele pronta, vamos agora para a make dos olhos. E como eu falei, essa primeira opção de make eu quero fazer mais clássica. Então eu vou vir nesses tons mais clássicos de marrom, que é esse tom aqui
e para esfumar esse tom aqui. E vou também utilizar uma dessas sombras cintilantes, que elas estão bem bonitas, a gente não pode negar. Já preparei aqui a minha pálpebra. Vou começar então com esse tom de marrom aqui, ó, e depois eu vou para esse. Pincel P10 da Macrylan, eu vou começar aqui com a minha pálpebra relaxada. Vou fazer minha marcação por cima da dobrinha do olho e vou vir com essa sombra dando batidinhas para intensificar ela do canto externo, aqui, ó, como se fosse um Vzinho. E venho com ela aqui, ó, pouquinho depois da metade do meu olho. Feita essa marcação, eu posso levantar aqui, esticar minha pálpebra e terminar de preencher com essa sombra. Lembrando que eu faço esse passo a passo porque eu tenho a pálpebra coberta. Então, se eu fizer respeitando aqui a minha linha do côncavo, quando eu abrir os olhos não vai aparecer nada. Construí aqui a pigmentação da minha sombra. Agora, com o mesmo pincel, eu vou vir com a mão bem levinha, desgastando aqui um pouquinho da borda dessa sombra, levando para fora, fazendo aquele formato mais alongado, que vocês sabem que eu gosto. Vou tirar um pouco aqui do excesso de produto no meu pincel para não me atrapalhar nessa hora. Movimentos sempre de vai e vem, chegando sempre na borda do pincel. Limpo aqui novamente bem o meu pincel com a minha esponjinha. E agora eu vou vir com aquele tom de marrom bem clarinho de transição, só para dar acabamento. Então eu já vou vir com essa sombra esfumando ela. Não vou vir pigmentando ela, porque eu não quero a pigmentação intensa dela. Eu já venho aqui, ó, com a mão bem levinha, esfumando esse tom na bordinha do nosso esfumado. E esse tom mais clarinho, eu trago ele até aqui, ó, até o iniciozinho do olho, onde a gente tem essa linha do nariz. Eu trago ele até aqui. E aqui eu vou puxando para fora, que como eu falei, eu quero um formato mais alongado. Se você não gosta ou prefere o formato mais arredondado, é só você vir esfumando aqui em formato de C, para fazer mais arredondado. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é um tom de dourado mais claro. Ó, bem bonita. E eu vou aplicar essa sombra aqui no cantinho interno do olho, levando lá pra cima de encontro com essa sombra marrom que a gente fez aqui o esfumado. Lembrando que eu trago ela bem aqui, ó, pra cima mesmo, pra quando eu tiver com os olhos abertos, essa cor aparecer. Com a sujeirinha que tá no dedo, ó, eu trago aqui pro ponto alto da minha sobrancelha. Pego aqui meu pincel que tá sujo de corretivo, sem pegar mais produto, e dou batidinhas, ó, bem nas bordinhas, só pra gente deixar o acabamento aqui melhor. Na parte de baixo, vou utilizar as mesmas sombras que eu usei em cima. Então, com o pincel de precisão, eu começo com um tom de marrom mais escuro, e vou esfumando rente à raiz dos cílios inferiores com movimentos de vai e vem. Vou vir agora com aquele marrom bem clarinho e vou aplicar aqui, ó, na bordinha, esfumando. Peguei um pouquinho da sombra cintilante, a mesma que eu usei na parte de cima, e vou aplicar aqui, ó, vindo um pouquinho pra dentro desse marrom, no cantinho interno. Essa sombra, ela tem partículas de glitter, mas ela é bem delicada. Ficou aqui um olho bem bonito e sofisticado, mas se você quiser mais glitter, nada te impede de pegar e colocar aqui por cima, já que a gente já tem uma base ótima para o glitter que você quiser aplicar. Eu não vou aplicar aqui porque a proposta é apenas utilizar a paleta. Dou o acabamento final com o pó compacto, essa aqui é a base em pó da She Glam, e venho aqui, ó, bem na bordinha com movimentos de vai e vem. E pronto, vou colar aqui meu cílio postiço, fazer o outro olho e já volto pra gente escolher a cor dos lábios. Olhos prontos. Na linha d'água eu utilizei um lápis marrom para dar um destaque maior e fugir um pouco do mais básico. Eu utilizei esse lápis aqui da Melu, que é na cor Brown Brown, que eu acho que tem um tom de marrom mais quente que combinou. De lábios, eu acho que um olho mais clássico pede um batom mais clássico. Eu vou de vermelho então para esse primeiro look. Eu vou utilizar a cor vermelho hibisco da Nina Secrets, que é um tom de vermelho muito bonito, ó. Vou fazer aqui a aplicação e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes. Vamos para nossa segunda proposta de make.
com a paleta da Nina. E dessa vez eu fiz um olho verde, uma proposta um pouquinho mais colorida. Para esse olho, eu vou vir primeiro nesse mate aqui, opaco. Depois eu vou vir nessa sombra verde, bem bonita, com muito brilho. E por último, essa sombra aqui, que é um dourado meio esverdeado. Começo com verde opaco, pincelzinho de base achatada e topo arredondado. Vou vir aqui pigmentando essa sombra no meu canto externo, com a pálpebra relaxada, porque pálpebra coberta, a gente tem sempre que fazer as marcações primeiro. Então aqui, ó, eu marco até onde eu preciso vir com essa sombra. Depois sim, eu venho esticando a pálpebra e venho preenchendo, sempre dando batidinhas. E aqui eu venho pigmentando bem essa sombra, construindo a intensidade dela. E esse tom de verde é belíssimo. Venho aqui, ó, puxando essa sombra para fora para fazer esse olho mais alongado. Se você não gosta, você pode fazer o acabamento arredondado em formato de C, vindo aqui, ó, para dentro da pálpebra. Feito isso, eu vou vir com o meu pincel para dentro do meu olho, em direção à pálpebra fixa. Então eu vou vir puxando aqui, pegando a sombra e puxando ela para dentro do meu olho. E venho trazendo essa sombra até o iniciozinho da pálpebra fixa. Feito isso, vou tirar aqui o excesso de pigmentação da sombra, a minha esponjinha. Vou posicionar esse mesmo pincel nas bordinhas e com movimentos de vai e vem, com a mão bem levinha, a gente começa a dar aqui os acabamentos. Feito isso, eu vou pegar o meu pincel que eu usei para aplicar corretivo na minha pálpebra, sem pegar mais produto que tá aqui sujinho. Eu venho dando batidinhas bem nas bordinhas, para me ajudar aqui, ó, com esse acabamento no finalzinho do nosso esfumado. Vou vir agora com esse verde da paleta aqui, gente. Ele é muito lindo. Vou aplicar ele no centro aqui da minha pálpebra e olhem essa explosão de brilho. Até agora foi minha sombra favorita da paleta. E eu vou subir com essa sombra até ali, ó, esse verde opaco que a gente fez o esfumado com ele, sempre dando batidinhas pra gente ativar bem o brilho dessa sombra. E aqui no finalzinho eu dou leves arrastadinhas pra gente já começar a dar uma leve esfumada nessa sombra brilhante. E olhem a beleza dessa sombra, gente. Ela é um verde com brilhos meio dourados, sabe? Tem verde também nos brilhos. Nossa, até agora essa sombra aqui foi a que mais, assim, ganhou meu coração. Vou vir agora com aquele dourado meio esverdeado, que também é lindo. E ele eu vou aplicar aqui, ó, no iniciozinho do nosso olho, dando batidinhas. E vou dando leves arrastadinhas para dentro dessa sombra, dessa outra sombra verde que a gente aplicou com brilho, pra gente já ter aqui uma transição bonita. Agora vamos trabalhar com a parte de baixo dos olhos. Pincel de precisão, peguei aqui o mesmo verde opaco, esse verde musgo que eu usei na parte de cima. Eu vou aplicar ele aqui também na parte de baixo, sempre com movimentos de vai e vem. Agora com o mesmo pincel, eu só dei uma limpada nele, eu vou pegar um pouquinho do preto da paleta. E a ideia aqui não é deixar super preto, é adicionar um pouquinho de peso para esse olho. Então eu vou posicionar esse preto rente à minha raiz dos cílios. E vou meio que carimbando aqui, rente à raiz dos cílios inferiores. E ó, já deu aqui um pezinho a mais. Feito isso, dou uma limpadinha no meu pincel. E entre o preto e o verde, eu venho esfumando. Sempre com movimentos de vai e vem. Esse mesmo peso que eu fiz na parte inferior dos olhos, a gente vai fazer na parte de cima. Então eu peguei o preto da paleta, pouco produto, tá? O segredo aqui é controlar bem esse preto. Pincel Gama 3 da Levangie, que é um pincel de esfumar pequeno. Vou posicionar esse pincel aqui, ó, no cantinho externo e venho dando batidinhas bem aos pouquinhos, ó. Só pra gente dar aqui no finalzinho do olho um pouquinho mais de profundidade. Volto aqui com o pincel e a sombra verde musgo. Só dou um acabamentozinho. Dou acabamento com o pó compacto aqui nas bordas.
Por último, para iluminar o cantinho interno, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, da paleta e vou vir aplicando aqui, dando batidinhas. Agora eu vou colocar aqui esse cílio postiço e já volto pra gente escolher a cor dos lábios. Olhos prontos na linha d'água para dar esse toque de verde e combinar com a parte de cima. Eu usei esse lápis aqui da She Glam, o Chroma Zone, que tem esse reflexo verde. De lábios eu pensei numa boca mais nude, mais mate, para deixar o destaque para os olhos. Vou usar esse batom aqui líquido da Contém 1 grama na cor Nostalgia. Ele é um tom quente, mas não tão quente. Ele é bem bonito e super confortável. Vou fazer aqui a aplicação e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes. Vamos agora para nossa terceira sugestão de make de Natal. E para essa make, eu tava querendo usar os tons frios da paleta da Nina. Para quem quer fazer uma make mais simples, mais friazinha, eu até dei aqui uma retocada na pele, coloquei um iluminador mais frio para combinar. Então essa é para você que vai estar sem tempo de se arrumar aí no Natal, que é algo fácil de fazer, rapidinho, que vai dar um bom efeito. Com tons frios, mas se você quiser substituir por tons quentes ou qualquer cor que você quiser, pega a essência da técnica e adapta ao que você quer utilizar de cor. Vou começar os olhos com esse cinza aqui mais clarinho, um marrom acinzentado da paleta. Pincel P10 da Macrylan. E aqui eu vou também começar depositando esse tom. E dessa vez eu vou deixar aqui mais arredondado. Percebam que mesmo nas makes que eu faço mais arredondadas nos olhos, eu dou sempre no final um acabamentozinho aqui embaixo, puxando um pouquinho essa sombra, esse esfumado. Por quê? Por causa do meu formato de olho. Como eu tenho a pálpebra mais caidinha e coberta, eu deixar aqui passando muito, não fica legal. Por isso que eu faço esse acabamento no final. Mas então, ó, aqui no início eu tô fazendo um formato de C aqui no meu canto externo. Com a minha pálpebra relaxada, ó, eu venho marcando aqui a sombra. Dessa forma eu consigo ver bem onde que ela vai ficar. Venho passando aqui por cima da dobrinha do olho e dou batidinhas para pigmentar bem ela. Trago esse tom bem aqui, ó, pro iniciozinho do nosso olho. Esse tipo de esfumado, ele é perfeito para quando a gente quer dar uma desinchada no nosso tipo de olho. Para quem tem pálpebra gordinha, pálpebra coberta, é muito bom esse tipo de esfumado. Agora eu venho aqui com o pincel, coloco ele bem na bordinha dessa sombra e começo a esfumar. Movimento de vai e vem apenas na bordinha. Nada de pegar o pincel e colocar ele no centro aqui da sombra, senão a gente vai tirar a pigmentação de onde a gente não quer que saia. Então, ó, é só na bordinha com movimento de vai e vem. Pego mais um pouquinho dessa sombra e dou batidinhas com ela até a metade do olho, deixando só esse cantinho interno sem sombra, que depois a gente vai vir com outra sombra cintilante para iluminar bem. Lembrando que todas as opções que eu tô dando aqui para vocês podem fazer com o que vocês têm em casa e podem fazer completamente opaco o olho se vocês não gostam de brilho, não querem brilho na sua make de Natal. Eu tô fazendo as opções com brilho porque vocês sabem que eu amo brilho e Natal pra mim tem muito a ver com brilho, mas eu sei que muita gente não curte, então não tem problema, é só adaptar aí. Ao invés de utilizar tons cintilantes, você pode utilizar tons opacos. Agora com um pincel menorzinho de esfumar, esse daqui é o Gama 04 da Levangie. Eu vou vir nesse tom aqui da paleta, que é um cinza mais escuro do que a primeira sombra que a gente usou. Vou usar esse cinza para dar profundidade aqui no cantinho externo. Então, ó, eu vou deixar minha pálpebra bem relaxada e vou dar aqui batidinhas com essa sombra. Fazer uma marcação de até onde eu posso vir com ela, pra gente poder visualizar esse esfumado aqui de olhos relaxados, ó. Fiz minha marcação, agora eu vou levantar aqui minha pálpebra e vou preencher, sempre dando, ó, batidinhas. Feita aqui minha marcação, eu vou voltar com o pincel que eu usei para aplicar a sombra mais clara, marronzinha. Sem pegar mais produto agora inicialmente, eu venho só removendo aqui
a marcação desse cinza nas bordas dessa sombra, sempre com movimentos de vai e vem. E aí percebam que tá vindo muito para fora essa parte externa. Eu venho aqui com o pincel com restinhos de corretivo e ó, vou dando aquela apagada aqui no final. E aqui ó, eu venho dando essa levantadinha com o pincel, só pra gente não ficar com esse olho muito caído. E venho aqui dando acabamento no meu esfumado, dando batidinhas bem nas bordinhas. Agora nós vamos aqui aplicar a sombra cintilante. Eu vou usar essa daqui da paleta, que é um tom de prata, bem bonito. E aí, ó, eu venho depositando ela no início do olho e vou subindo aqui, quase que rente à minha sobrancelha, para o brilho aparecer. E venho aos pouquinhos com o dedo mesmo, dando leves arrastadinhas nessa sombra, pra gente vir dando aqui o acabamento e ela morrer aqui nesse tom de cinza. Dou uma esfumadinha aqui, ó, na sombra cintilante na bordinha, com o restinho de sombra marrom que tá no pincel mesmo. E aí eu vou pegar essa sombra aqui da paleta, com um pincelzinho de precisão, e eu vou só, com essa sombra, iluminar aqui, ó, esse cantinho interno. Eu gosto bastante de fazer isso, que eu acho que abre bem o olhar. Agora com o pincelzinho de precisão, esse daqui é da Levangie, é o Delta 18. Eu vou aplicar o mesmo marrom acinzentado aqui na área inferior dos olhos, sempre com movimento de vai e vem. Com o pincel menor ainda, eu pego um pouquinho daquela sombra cinza mais escura e vou aplicar aqui rente à raiz dos cílios inferiores, só até o meinho aqui, eu não vou vir até o início do olho não. Caiu um pouco de sombra aqui na minha pele, eu vou só pegar aqui um pouquinho de corretivo, como eu não selei totalmente essa região, só para dar aquela limpeza básica. Por último, vou vir com o iluminador que eu usei aqui no rosto. Esse aqui é o Chantilly da Statera Labs. Eu tô viciada nesse iluminador. Vou pegar ele aqui com um pouquinho produto. Vou pegar ele aqui com um pincel pequenininho e vou, ó, iluminar mais ainda aqui o cantinho interno com esse iluminador. Agora sim, venho selando aqui essa região com pozinho. E na linha d'água eu vou de lápis nude. E para os olhos é isso. Agora eu vou fazer outro olho, colar meus cílios postiços e já volto pra gente fazer os lábios. Olhos finalizados. E por último de batom, eu acho que um olho assim mais neutrinho, mais frio, pede um batonzão. Então eu vou utilizar esse batom aqui da Maxi Love, que ele é um vermelho um pouquinho mais fechado, frio, que eu acho que vai combinar super com esses olhos. Mas lembrando que você pode utilizar aí a cor de batom que você quiser. Se você quiser algo mais neutrinho, mais nude, ou algo mais rosado, também vai combinar. Só um nude mais quente que eu acho que não vai conversar tanto. Mas ainda assim, dependendo da proposta, dá certo. Esse daqui é o batom líquido da Maxi Love na cor 673. Vou fazer a aplicação dele aqui. Olhem a cor desse batom. Muito lindo, né? E daqui a pouco eu já volto com a make no close para vocês verem os detalhes. Vamos para nossa última make. E para essa make eu quero fazer um olho mais avermelhado, mais puxado ali pro cobre, pro tom de vermelho, que eu acho que também tem tudo a ver com o Natal. Eu vou começar com esse tom aqui de marrom bem telha e depois eu vou para esse tom aqui para dar uma avermelhada a mais. Pincel P10 da Macrylan, vou começar então com o tom de marrom mais telha. E eu vou vir com esse tom depositando ele aqui na minha pálpebra fixa, dando batidinhas. Aqui no canto externo eu vou, ó, fazer aquele Vzinho para deixar alongado. Mas como eu sempre falo, você decide aí se vai ser alongado, se vai ser mais arredondado. Venho aqui pigmentando mais a minha sombra. Quero que ela fique de fato aqui, ó, bem intensa. Feito isso, vou tirar aqui, ó, o excesso de sombra do meu pincel. Posiciono ele na bordinha e venho esfumando com a mão bem levinha. A gente já começa aqui, ó, a remover as marcações.
Agora com o pincel Gama 03 da Levangie eu vou vir naquela sombra que é assim meio vinho, meio uva. E eu vou aplicar ela por dentro dessa sombra telha. Só para tirar um pouquinho desse alaranjado e deixar um pouco mais pro avermelhado. Venho aplicando a sombra aos pouquinhos e faço o mesmo desenho que eu fiz com a primeira sombra, só que mais aqui, ó, pra dentro. Feito isso, eu vou tirar o excesso de sombra aqui desse pincel e vou trabalhar com os meus dois pincéis. Esse daqui eu vou pegar bem na bordinha dessa sombra mais vinho e vou vir aqui, ó, esfumando ela com movimentos de vai e vem. Se você achar necessário, pode pegar um pouquinho da sombra marrom telha e vir aqui, ó, para te ajudar a dar acabamento nesse esfumado. E aos pouquinhos a gente vai fazendo essa sombra mais vinho entrar aqui nesse marrom telha e dar essa coisa mais avermelhada. Venho aqui, ó, com um pincelzinho sujinho de corretivo e dou leves batidinhas aqui, ó, nas bordas do meu esfumado para me ajudar a desgastar as bordas, fazer ficar um acabamento bem bonito. Vai ficar assim por enquanto. Agora, eu vou vir nessa sombra aqui na paleta, que é um tom de cobre. Ó, é um cobre com brilhos bastante dourados. E eu vou aplicar ela aqui. Olhem só que linda essa sombra, gente. Eu venho aplicando ela aqui, ó, em toda a pálpebra móvel. E vou subindo para a pálpebra fixa com o resto que tá aqui no meu dedo. Com o pincel BT10 da Macrylan, eu venho dando aqui acabamento nas bordinhas. Antes de dar o acabamento final, eu vou fazer a parte de baixo e aqui embaixo eu vou usar as mesmas cores opacas que eu usei em cima. Vou começar agora primeiro pela cor mais escura, que é aquele tom de vinho. Tirei o excesso de sombra aqui do meu pincel. E agora eu vou vir com a sombra marrom telha nas bordinhas, com movimentos de vai e vem, esfumando. Pincel A26 da Macrylan, pó compacto. E agora eu venho aqui nas bordinhas de todo o olho com esse pó, fazendo aqui o acabamento final. Vou iluminar agora com a sombra mais clarinha da paleta aqui da Nina. E vou trazer, ó, essa cor mais clarinha aqui pra dentro do olho, pra abrir bem o olhar. Vou aplicar cílios postiços e já volto. Voltei com os olhos finalizados nos lábios, já adiantei aqui um pouquinho. Eu apliquei o contorno labial BT Lip Shape da Bruna Tavares na cor Mocha. E por cima eu vou de gloss, gente, porque essa é a última make, meus lábios estão pedindo socorro. Vou usar esse gloss aqui da Melu, que é na cor Pretzel. Ele tem um tonzinho mais de nude e eu acho que vai combinar aqui com a vibe da make. Tô deixando os destaques pros olhos. E fiquem agora com a make no close para vocês verem os detalhes. Opções de make pro Natal utilizando a paleta Celebration de Nina Secrets. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vou pedir logo, gente, pra curtir esse vídeo, tá? Porque deu trabalho, minha pele é muito sensível, meus olhos também. E eu tô sentindo aqui minha pele e meus olhos queimando. Já vou tirar essa make e vou cuidar da minha pele. Eu gostei muito de fazer essas makes de Natal pra vocês. Espero muito que inspirem. Se você for utilizar alguma dessas makes de inspiração, não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no meu Instagram, que eu vou repostar todo mundo. E sobre a paleta da Nina Secrets, não me arrependi de ter comprado, gente. Que paleta boa, viu? De fato, ela é muito boa. Só a parte dos iluminadores e blushes que eu acho que eu não vou utilizar muito. Mas enfim, a qualidade das sombras tá assim surreal. Se você puder hypar esse vídeo, também vai me ajudar muito. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vão lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiDeMãe, que lá eu sempre aviso quando sai um vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!